Bom, o meu projeto com o Paulo Furtado chama-se A Kind of Blue. É um projeto que começou a partir da ideia do filme Blue, do Derek Jarman, e também do Blue, do Kieslowski, que curiosamente fazem ambos cerca de 20 anos. Os filmes são de 1993, e a ideia foi conceber um espaço de texto e de imagem mais ou menos neutra. Depois a imagem acabou por ter outro tipo de dimensão e acabou por ter também uma palavra a dizer. Bom, e a partir daí convidei o Paulo Furtado para fazer uma banda sonora, e então temos uma conjugação de texto que fala do cotidiano, dividido em 3 partes, quase à maneira clássica, que acompanha algumas imagens, e todo o conjunto é corrido com uma banda sonora original feita pelo Paulo Furtado. Depois tudo isto deu origem a um livro homónimo que se chama A Kind of Blue, editado pela Alambique. Bom, e que poderão ver também, além da instalação, depois ter o objeto, o livro. Bom, o meu projeto com o Paulo Furtado chama-se A Kind of Blue. É um projeto que começou a partir da ideia do filme Blue, do Derek Jarman, e também do Blue, do Kieslowski, que curiosamente fazem ambos cerca de 20 anos. Os filmes são de 1993, e a ideia foi conceber um espaço de texto e de imagem mais ou menos neutra. Depois a imagem acabou por ter outro tipo de dimensão e acabou por ter também uma palavra a dizer. Bom, e a partir daí convidei o Paulo Furtado para fazer uma banda sonora, e então temos uma conjugação de texto que fala do cotidiano, dividido em 3 partes, quase à maneira clássica, que acompanha algumas imagens, e todo o conjunto é corrido com uma banda sonora original feita pelo Paulo Furtado. Depois tudo isto deu origem a um livro homónimo que se chama A Kind of Blue, editado pela Alambique. Bom, e que poderão ver também, além da instalação, depois ter o objeto, o livro. Bom, o meu projeto com o Paulo Furtado chama-se A Kind of Blue. É um projeto que começou a partir da ideia do filme Blue, do Derek Jarman, e também do Blue, do Kieslowski, que curiosamente fazem ambos cerca de 20 anos. Os filmes são de 1993, e a ideia foi conceber um espaço de texto e de imagem mais ou menos neutra. Depois a imagem acabou por ter outro tipo de dimensão e acabou por ter também uma palavra a dizer. Bom, e a partir daí convidei o Paulo Furtado para fazer uma banda sonora, e então temos uma conjugação de texto que fala do cotidiano, dividido em 3 partes, quase à maneira clássica, que acompanha algumas imagens, e todo o conjunto é corrido com uma banda sonora original feita pelo Paulo Furtado. Depois tudo isto deu origem a um livro homónimo que se chama A Kind of Blue, editado pela Alambique. Bom, e que poderão ver também, além da instalação, depois ter o objeto, o livro. Bom, o meu projeto com o Paulo Furtado chama-se A Kind of Blue. É um projeto que começou a partir da ideia do filme Blue, do Derek Jarman, e também do Blue, do Kieslowski, que curiosamente fazem ambos cerca de 20 anos. Os filmes são de 1993, e a ideia foi conceber um espaço de texto e de imagem mais ou menos neutra. Depois a imagem acabou por ter outro tipo de dimensão e acabou por ter também uma palavra a dizer. Bom, e a partir daí convidei o Paulo Furtado para fazer uma banda sonora, e então temos uma conjugação de texto que fala do cotidiano, dividido em 3 partes, quase à maneira clássica, que acompanha algumas imagens, e todo o conjunto é corrido com uma banda sonora original feita pelo Paulo Furtado. Depois tudo isto deu origem a um livro homónimo que se chama A Kind of Blue, editado pela Alambique. Bom, e que poderão ver também, além da instalação, depois ter o objeto, o livro. Bom, o meu projeto com o Paulo Furtado chama-se A Kind of Blue. É um projeto que começou a partir da ideia do filme Blue, do Derek Jarman, e também do Blue, do Kieslowski, que curiosamente fazem ambos cerca de 20 anos. Os filmes são de 1993, e a ideia foi conceber um espaço de texto e de imagem mais ou menos neutra. Depois a imagem acabou por ter outro tipo de dimensão e acabou por ter também uma palavra a dizer. Bom, e a partir daí convidei o Paulo Furtado para fazer uma banda sonora, e então temos uma conjugação de texto
que fala do cotidiano, dividido em 3 partes, quase à maneira clássica, que acompanha algumas imagens e todo o conjunto é corrido com uma banda sonora original feita pelo Paulo Furtado. Depois, tudo isto deu origem a um livro homónimo que se chama A Kind of Blue, editado pela Alambique. Bom, e que poderão ver também, além da instalação, depois ter o objeto, o livro. Bom, o meu projeto com o Paulo Furtado chama-se A Kind of Blue. É um projeto que começou a partir da ideia do filme Blue, do Derek Jarman, e também do Blue, do Kieslowski, que curiosamente fazem ambos cerca de 20 anos. Os filmes são de 1993, e a ideia foi conceber um espaço de texto e de imagem mais ou menos neutra. Depois a imagem acabou por ter outro tipo de dimensão e acabou por ter também uma palavra a dizer. Bom, e a partir daí convidei o Paulo Furtado para fazer uma banda sonora, e então temos uma conjugação de texto que fala do cotidiano, dividido em 3 partes, quase à maneira clássica, que acompanha algumas imagens e todo o conjunto é corrido com uma banda sonora original feita pelo Paulo Furtado. Depois, tudo isto deu origem a um livro homónimo que se chama A Kind of Blue, editado pela Alambique. Bom, e que poderão ver também, além da instalação, depois ter o objeto, o livro. Bom, o meu projeto com o Paulo Furtado chama-se A Kind of Blue. É um projeto que começou